Bem, boa noite, irmãos e irmãs. Que a graça, a paz, a misericórdia, a presença do nosso Senhor seja conosco. Continue conosco, né? Vamos orar mais uma vez. Senhor, a Tua palavra é viva e é eficaz. As Tuas palavras são espírito e são vida. Lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra e luz para os nossos caminhos. Nem só de pão nós vivemos, mas de toda a palavra que procede da Tua boca. E nós estamos, Senhor, aqui reunidos esta noite, e todos nós, Senhor, precisamos ser alimentados pela Tua palavra. Nós simplesmente oramos como Samuel. Fala, Senhor, eis aqui os Teus servos, prontos e desejosos para Te ouvir. Amém. Bem, irmãos, muitas pessoas, sinceras, numa certa altura da sua vida, faz para si mesmas algumas perguntas extremamente importantes e necessárias que sejam feitas. Perguntas do tipo: será que a existência humana tem um sentido? Será que nós simplesmente estamos aqui, por um acaso? Ou será que há algum significado na existência humana? Penso que é uma pergunta muito importante de ser feita. Uma outra pergunta importante e que inquieta muitas pessoas é: será que há vida após a morte? Será que a morte é o fim de tudo? Não há nada, além da morte? Uma outra pergunta que eu também julgo que é muito importante, eu imagino, que pessoas sinceras também a fazem. Será que há uma forma certa de se viver? Será que existe um jeito correto de nós vivermos, de nós nos relacionarmos no nosso dia a dia? Então, novamente, eu repito, entendo que são perguntas extremamente importantes. Elas são tão importantes que até determinadas áreas de muitas religiões, de muitas filosofias, dentro da ciência e até mesmo a psicologia se preocupam com essas perguntas. E é nesse sentido, dentro dessas perguntas tão importantes, que um dos grandes benefícios que nós temos é que o nosso próprio Deus, Ele nos dá a resposta de cada uma delas. Então não são simplesmente fruto de especulações humanas, como faz muitos filósofos, cientistas, psicólogos, pensadores, mas o nosso próprio Deus tem uma palavra, uma resposta para essas perguntas muito importantes. Então vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina a respeito delas. Primeiro, a vida humana, a existência humana tem um sentido. Vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 8, o verso 6. Primeiro aos Coríntios, capítulo 8, verso 6. No entanto, para nós há um só Deus, o Pai, de quem todas as coisas procedem e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual todas as coisas existem e por meio de quem também existimos. Então há um só Deus, o Pai, de quem procedem todas as coisas, e um só Senhor, Jesus Cristo, repetindo aqui a parte final do versículo, pelo qual todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Então Deus responde à primeira pergunta essencial: será que a vida humana tem um sentido? Ela tem um sentido. Cada ser humano foi criado para se relacionar com Deus. Nós fomos criados para ter um relacionamento com Deus.
talvez a gente possa fazer perguntas, né, também importantes do tipo, mas como é que isso aí ocorre na prática, né? Será que eu tenho que abandonar a minha profissão, tenho que abandonar a minha família, ficar enclausurado, né, num quarto, tenho que ir lá para o calçadão, né, ficar pregando o evangelho, né? Na prática, o que significa isso, né, viver para Deus, cultivar um relacionamento com Ele? Irmão, se nós sairmos do nosso ambiente de trabalho, quem é que vai ser a testemunha do Senhor naquele ambiente? Se nós abandonarmos as nossas famílias, quem pode ser o instrumento do Senhor para demonstrar o amor dele para cada uma daquelas pessoas? Então, o que significa na prática nós vivermos para Deus? Significa que nós continuamos a nossa vida cotidiana, o nosso trabalho, a nossa vida familiar, mas simplesmente focando o nosso coração em Deus. Nós estamos lá trabalhando, né, Senhor? Continue dando-me graça para ser sal e luz nesse ambiente. Alguma pessoa vem e coloca uma situação, nós podemos no nosso coração, Senhor, dá-me graça, sabedoria, para trazer uma palavra para essa pessoa. Dentro do nosso ambiente familiar, Senhor, vem manifestar em mim o teu amor, né, pelos meus filhos, pelos meus pais, pelo meu cônjuge. Vamos pegar um copo d'água. Senhor, muito obrigado pela água, obrigado pelo alimento. Entendem, irmãos? Simplesmente nós vamos vivendo a nossa vida no contexto que o nosso Deus nos coloca, só que o nosso coração está focado nele. É interessante que as crianças, elas conseguem brincar com amigos invisíveis. Vocês já observaram isso? Elas estão lá nas suas atividades e ela tem um amigo invisível. É uma brincadeira que nós também podemos vivenciar, mas de uma forma muito real. O nosso Deus é o nosso amigo invisível. E a gente pode muito bem continuar a nossa vida cotidiana a todo momento, conversando com o nosso amigo, pedindo a sua direção, o seu conselho, também nos colocando às mãos dele, para que nós possamos ser instrumentos no lugar onde ele nos colocar. Então é para isso que nós vivemos, para priorizar o nosso relacionamento com Deus. Indo um pouquinho mais a fundo, qual que é o motivo da nossa existência? Por que nós fomos trazidos à existência? Na sua oração de arrependimento, o nosso irmão Jó, ele fala alguma coisa muito importante. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Lembra-se dessa expressão? Nenhum dos planos do nosso Deus podem ser frustrados. Então, quando nós observamos planos de Deus sendo concretizados, nós temos pistas daquilo que está no coração dele. Então, nesse sentido, quando nós olhamos os últimos capítulos da Bíblia, quando nós vamos para o livro de Apocalipse, o que nós temos lá, irmãos e irmãs? O que nós temos? Nós temos um casamento. Nós temos as bodas do Cordeiro. Então, num sentido muito mais profundo, nós fomos criados para casar com o próprio Deus. Amém, irmãos? É isso que a palavra do nosso Deus nos aponta. O nosso Deus nos chama para um relacionamento tão íntimo que Ele simplesmente deseja se casar conosco. Nós somos chamados de noiva do Cordeiro. Então, nesse sentido, toda a nossa vida, todas as coisas que nos sobrevêm, se nós realmente estamos priorizando o reino de Deus, o nosso Deus vai usar as circunstâncias e pessoas para nos embelezar para aquele desfecho final, o nosso casamento eterno com o nosso Senhor Jesus. A segunda pergunta: será que a morte é o fim de tudo? Será que a morte simplesmente sela a existência? Então vamos ler no livro de Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9.
o verso 27. E como está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Aos homens foi ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Evangelho de João, capítulo 5, versos 28 e 29. Não vos admireis disso, porque virá a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito o mal para a ressurreição da condenação. Então, mais uma vez, a palavra do nosso Deus nos ensina a respeito do que acontece após a morte. Nós temos o juízo. Aqueles que morreram com Cristo, aqueles que entregaram a vida para o Senhor Jesus, serão ressuscitados para a vida. Mas aqueles que permanecerem com seus corações duros, incrédulos, eles ressuscitarão para a condenação. Irmãos, essa é a nossa esperança. Uma das coisas bonitas da nossa caminhada cristã é que enquanto nós estamos vivos, Deus está conosco. Mas depois que nós morrermos, nós estaremos com Ele. Então, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Irmãos, não são palavras de esperança para nós? Bendita esperança, não é verdade? Alguns irmãos, apenas para fazer aqui um parênteses, talvez seja importante, se questionam, e o que acontece com um cristão após a morte? Então queremos apenas lembrar daquele ladrão na cruz ao lado de Jesus, que num princípio estava blasfemando, xingando Jesus, mas quando aquele ladrão começou a observar como Jesus reagia aos sofrimentos que eram feitos a ele, aquele ladrão começou a perceber a realeza e a singularidade de Jesus. É apenas um rei, é um Deus que está morrendo aqui do meu lado. E o coração dele foi tocado, e ele trocou aquelas palavras ofensivas por uma oração. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que o nosso Senhor disse? Em verdade te digo, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Irmãos, após a nossa morte, nós estaremos com o nosso Senhor Jesus no paraíso. Aquele ladrão da cruz, ele foi o morto mais fresco que ressuscitou. Passou aqueles momentos com Cristo, e junto com os nossos irmãos do Velho Testamento que estavam esperando a obra do nosso Senhor, eles entraram no paraíso. Amém? Irmãos, essa é a nossa esperança. Quando nós morrermos, nas palavras de Paulo, lá em Filipenses, bem que eu poderia permanecer aqui nessa jornada, nessa vida. E seria muito melhor eu partir para estar com o Senhor. Glória a Deus pelas esperanças que nós temos. E em relação à terceira pergunta, será que há um jeito certo de se viver? Será que existe uma espécie de cartilha que nos ensine como é que nós devemos viver as nossas vidas? Então a palavra de Deus também nos dá uma orientação. Vamos abrir em Levítico, capítulo 18. Levítico, capítulo 18, versos 4 e 5. Obedecereis aos meus mandamentos e guardareis os meus estatutos para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus.
guardareis os meus estatutos e as minhas normas, pelas quais o homem viverá, se obedecer a eles. Eu sou o Senhor. Então nós temos aqui o nosso Deus nos orientando a respeito de como a nossa vida pode ser vivida. Então, para isso, Ele nos legou os seus mandamentos, as suas ordenanças. Vamos confirmar esse pensamento em Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. O verso 24. Vamos ler então primeiro uma série de versículos dentro do livro de Deuteronômio. Tá? Deuteronômio capítulo 6, verso 24. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso bem, em todo o tempo, para que Ele nos preserve a vida, como estamos hoje. Então, ainda em Deuteronômio, no capítulo 10. Deuteronômio, capítulo 10, verso 12 e 13. Ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus exige de ti agora, exceto que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e ames e sirva o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para que guarde os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Mais uma vez, o mesmo pensamento. Deus revelando mandamentos e estatutos para o nosso bem, ensinando como nós devemos viver. Deuteronômio, capítulo 29. O verso 9. Então, guardai e cumpri as palavras desta aliança, para que prospereis em tudo o que fizerdes. E por fim, no capítulo 30, o verso 11, porque este mandamento que hoje te ordeno não é difícil demais, nem está fora do seu alcance. O verso 16. Se obedecerdes ao mandamento que hoje te ordeno, de amar o Senhor teu Deus, de andar nos seus caminhos e de guardar os seus mandamentos, seus estatutos e seus preceitos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que está entrando para possuir. Amém? Então veja, irmãos, a lição que nós tiramos aqui. Deus nos entrega a sua lei, né? Deus nos entrega os seus estatutos, porque, primeiro, a lei de Deus revela o caráter dele. Quem é o nosso Deus é revelado através da sua própria lei. E a lei também nos ensina como nós devemos nos relacionar com Deus e também como nós devemos nos relacionar uns com os outros. Então é uma grande dádiva, é uma grande bênção quando o nosso Deus revela a sua lei, os seus estatutos e os seus preceitos. É algo muito bom para nós. Aí nesse contexto, algumas reflexões importantes. Primeiro, quando nós lemos a respeito da lei revelada aqui na Bíblia, existem as leis de caráter moral e existem as leis de caráter cerimonial. Então, primeiro, as leis morais são aquelas leis que estão concentradas nos 10 mandamentos.
Tá? Eu sou o Senhor teu Deus, né? Não há outro Deus além de mim. Não farás para ti imagens ou esculturas. Não tome, né, o meu santo nome em vão. Guarde o meu Shabat, o meu descanso. Honre o pai, a mãe. Não mate, não roube, não adultere, não levante falso testemunho e não cobice. Então nós temos aqui nos 10 mandamentos, né, o caráter moral do nosso Deus revelado nessas leis. Eu sei que existem algumas pessoas assim dentro da sua rebeldia que têm uma visão muito errada a respeito do caráter de Deus. Eu digo isso porque eu também já passei esse tipo de experiência que eu vou relatar agora. Deus é o grande tirano do universo. Ele está lá nos céus, no seu trono, e fica dando ordem para as pessoas, não isso, não aquilo, faça aquilo e não aquilo outro. Dentro da sua rebeldia, da sua dureza de coração. Deus vê o sofrimento humano e não faz nada. Então esse tipo de pessoas, e realmente elas existem, dentro da sua dureza de coração, elas não percebem que, na verdade, foi a humanidade que abandonou o relacionamento com Deus. Simplesmente é a humanidade que decidiu tirar Deus das suas vidas. Por isso que colhe o que está colhendo. Agora, irmãos, em relação aos mandamentos, por favor, pense num pai que chega para um filho e elabora os seguintes mandamentos: não beberás veneno, comerás frutas, legumes e verduras. A minha pergunta é: um pai que dá mandamentos como esse, será que é um pai tirano? Será que é um pai rancoroso? Ou será que é um pai que realmente se preocupa com a saúde dos seus filhos? Então, irmãos, quando o nosso Deus dá os seus mandamentos, é porque Ele está preocupado com o nosso bem. Então, que isso fique no nosso coração. Os mandamentos de Deus, as leis de Deus, são para o nosso bem. Por sua vez, nós temos as leis de caráter cerimonial. Tá? Eu vou citar algumas que eu penso que são importantes. Primeiro, a lei da circuncisão. Cada menino judeu, no seu 8º dia de nascimento, tinha que passar por uma espécie de cirurgia de fimose, operação de fimose. Então, essa operaçãozinha chama-se circuncisão. Simplesmente era um sinal na carne que aquele menino era participante da comunidade de Israel. Então, nós temos aqui uma lei cerimonial, a chamada circuncisão. Nós temos também leis cerimoniais de natureza alimentar. Quando nós lemos, por exemplo, o livro de Levítico, o nosso Deus ordena: olha, determinado tipo de alimento você pode comer, determinado tipo de alimento você não deve comer. São leis cerimoniais. Apenas para ilustrar, existe na lei, nós encontramos isso, né, no Pentateuco, que há uma proibição de se comer derivados do leite com carne. Há uma proibição. Irmãos, o nosso Deus tem os seus motivos. E à medida que as irmãs estudarem o livro de Macintosh, quem sabe um dia elas podem também nos partilhar as interpretações que esse amado irmão passa a respeito dessas leis, que num primeiro sentido não tem sentido nenhum, mas existem lições importantes atrás dessas leis. Então, nesse sentido, até hoje, um judeu ortodoxo não pode comer cheeseburger, porque simplesmente é o contato do queijo e da carne. Então, é uma lei de natureza cerimonial. Outras leis cerimoniais, os vários tipos de sacrifício. Lembra-se, irmãos, no livro de Levítico? O holocausto, o sacrifício pela culpa, o sacrifício pelo pecado, as ofertas de manjares. Nós temos lá uma série de leis de natureza cerimonial. Então, e para encerrar, né, apenas nesses exemplos de leis cerimoniais,
nós temos também aquelas festas e dias que deveriam ser guardados. Né? A festa da Páscoa, dos pães asmos, das primícias, a festa das trombetas, o Pentecostes, a festa dos tabernáculos, o Yom Kippur, né, o dia do perdão. Então veja que nós temos, né, esses dois tipos de leis. Leis de caráter moral e leis de caráter cerimonial. De qualquer forma, tudo foi dado para o nosso bem, como nós lemos os textos lá em Levíticos e em Deuteronômio. Só que agora nós vamos observar um bendito efeito colateral da lei, algo muito importante para nós. Vamos abrir em Romanos, capítulo 3, a partir do verso 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é para os que estão debaixo da lei que ela diz, para que toda a boca se cale e todo mundo fique sujeito ao julgamento de Deus. Porque ninguém será justificado diante dele, né, diante de Deus, pelas obras da lei. Agora o destaque, porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Antes de continuarmos aí no capítulo 3, vamos rapidamente no capítulo 7 e ler 3 versos ali. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, Romanos capítulo 7, então primeiro o verso 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Contudo, eu não conheceria o pecado se não fosse pela lei, porque eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Entende, irmãos, esse pensamento? A cobiça é algo que está dentro de cada ser humano. Só que nós precisamos de um espelho diante de nós para mostrar essa mancha em nós. E esse espelho é a lei de Deus. A lei de Deus revela quem Deus é e quem nós somos. E o que nós somos? Pecadores. Ainda nesse capítulo, o verso 9 e 10. Antes eu vivia sem lei, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. Lembra-se que a morte é o salário do pecado. O verso 10. Descobri que o mandamento que era para a vida, lembra-se, irmãos, a série de versículos que nós lemos em Levítico, em Deuteronômio? Não era um mandamento para que vá bem a sua vida, para que prospere em tudo o que faça, para que tenha uma boa vida. Olha, o mandamento que era para a vida se tornou o quê? Morte para mim. Então nós temos aqui, eu repito, um bendito efeito colateral da lei. A lei revela que nós somos pecadores. Agora, voltando lá para o capítulo 3 de Romanos, que estávamos, vamos já falar a respeito do socorro de Deus para nós. Romanos capítulo 3. Agora lendo a partir do 21 ao 24. Mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, mas atestada pela lei e pelos profetas. Isto é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, pois não há distinção, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Irmãos, como isso é importante nós sabermos. A lei revela o caráter de Deus, mas revela quem nós somos, pecadores perdidos. Aí veio o nosso Senhor Jesus, cumpriu toda a lei,
e agora nós somos declarados justos diante do nosso Deus pela fé. Simplesmente o nosso Senhor Jesus imputa sobre nós, nos presenteia, nos coloca a justiça de Deus que Ele mesmo conquistou. Apenas para que esse ensino fique claro, e eu penso que é muito importante ficar claro, vamos lá para Gálatas, no capítulo 3, versos 10 a 13. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de sua maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece na prática de todas as coisas escritas no livro da lei. Irmãos, entendem aquela expressão, né? Ou melhor, né? um outro raciocínio. O nosso Deus deu a lei, né? Se houvesse obediência, seria bênção, 100% bênção. Mas também, se houvesse desobediência, 100% maldição. Né? Lembrei-me da expressão, né? Tudo ou nada. Então, por causa, né, do nosso pecado, nós estamos sob maldição, a maldição da lei, a condenação eterna. O verso 11. É evidente que ninguém é justificado diante de Deus pela lei. Façamos uma pergunta, irmão: será que existe algum ser humano que consegue cumprir todas as exigências da lei? Não. Só houve um ser humano, Jesus Cristo, né? Deus e homem, né? Simultaneamente. Porque o justo viverá pela fé. A lei não vem da fé, ao contrário. O que fizer estas coisas terá vida por meio delas, citando o Levítico que nós lemos. O verso 13, olha a mensagem de graça. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso favor. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O madeiro aqui está falando a respeito da cruz. O nosso Senhor Jesus, sofrendo na cruz, estava tomando sobre ele a maldição que todos nós merecíamos por causa da nossa desobediência. Ainda no livro de Gálatas, o verso 23 e 24, capítulo 3, 23 e 24, mas, antes que viesse a fé, éramos mantidos debaixo da lei, nela confinados para que a fé que haveria de ser revelada. De modo que a lei se tornou nosso guia para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. A lei despertou em nós o pecado e também despertou em nós o desejo por um Salvador. Então ela mesma nos conduziu a Cristo, o nosso Salvador. E por fim, o capítulo 2, o verso 16. Sabemos, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Nós também temos crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Pois ninguém será justificado pelas obras da lei. Então nós somos declarados justos diante do nosso Deus, pela fé que nós temos em Jesus. Então, esses textos de Romanos e Gálatas que nós lemos, nos ensinam que nós somos condenados pela lei, mas nós somos justificados por Cristo, justificados pela fé em Jesus Cristo. Agora, fazemos a seguinte pergunta: após a obra de encarnação, vida, morte, ressurreição, ascensão aos céus e entronização do nosso Senhor Jesus, depois de toda essa obra grandiosa que Ele fez em nosso favor, demonstrando o amor de Deus por nós, como é que fica agora o nosso relacionamento com a lei? Entendem, irmãos, a pergunta? Após a grande obra do nosso Senhor Jesus,
como fica o nosso relacionamento com a lei. Então vamos voltar aqui rapidamente o que nós apresentamos há pouco. Lembra que as leis têm caráter cerimonial e moral? Então, após a obra de Jesus, o que aconteceu com as leis cerimoniais? Tá? Então vamos ler em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, verso 16 e 17. Assim, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados. Tudo bem, irmãos, que são leis cerimoniais? Verso 17. Os quais são sombras das coisas que haveriam de vir, mas a realidade é Cristo. Irmãos, as leis cerimoniais são sombras para uma realidade maior. O texto está dizendo isso. Então, quando vem a realidade, o que nós fazemos? Nós abandonamos as sombras e começamos a viver a realidade. Por exemplo, irmãos, dentro da lei cerimonial, não havia a festa da Páscoa, que celebrava a libertação do povo judeu do Egito, o cordeiro que era sacrificado, não tinha todo o cerimonial? Irmãos e irmãs, quem é a nossa Páscoa? É o nosso Senhor Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando veio a realidade, o que nós fazemos com as sombras? Nós simplesmente as deixamos. É verdade que elas são úteis para nós, porque quando nós temos a realidade, a gente começa a contemplar a sombra um pouco melhor. A compreensão que nós temos a respeito da Páscoa, por exemplo, é muito melhor que a compreensão que um rabino, que um judeu tem da Páscoa, porque eles ainda ficam estudando a fundo as sombras, e nós temos a realidade. Então, dentro da realidade, nós até compreendemos melhor as sombras. Por favor, nós não podemos desprezá-las. Elas são úteis para o nosso ensino, mas simplesmente não há necessidade agora das práticas. Confirmando esse raciocínio, em Efésios capítulo 2, versos 14 e 15. Efésios capítulo 2, versos 14 e 15. Pois Ele é a nossa paz, falando a respeito de Jesus. Jesus é o príncipe da paz. De ambos os povos fez um só. Então aqui é importante nós esclarecermos. Esses ambos os povos que está sendo nesse contexto, fala a respeito de judeu e gentil. Tá? De ambos os povos fez um só. E derrubando a parede de separação em seu corpo, desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças. Irmãos, vamos entender isso daqui. O que é que vai fazer, segundo o texto, o que é que faz divisão? Qual é a barreira de divisão entre judeu e gentil? Nós acabamos de ler. A lei dos mandamentos contidos em ordenanças. Que leis são essas? As leis cerimoniais. Como é que a gente identifica, como é que o judeu se identifica? Bem, nós guardamos o sábado, tá? Nós não comemos isso, aquilo ou aquilo outro. Guardamos, acabei de falar, né? Guardamos o sábado, né? Determinadas festas. Ah, você não faz isso? Não, eu não faço. Ah, então você não é judeu. Então, o que faz a separação entre judeus e gentios? As leis o quê? Cerimoniais. Não as leis morais. Irmãos, para um judeu, é errado matar? E para nós, também não é errado? Então, as leis que estão dizendo aqui, não são as leis morais, são as leis o quê? Cerimoniais.
Então, quando veio a realidade, as leis cerimoniais não precisam ser mais praticadas, porque Cristo é a realidade. Aí terminando, ou voltando ao verso 15, isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para que em si mesmo criar dos dois um só homem, fazendo assim a paz. Irmãos, isso tem que ficar muito claro para nós, porque nos primeiros anos do cristianismo, surgiu um grupo chamado judaizantes. E isso é muito importante, porque se nós focarmos só a carta de Gálatas, sem essa compreensão das leis cerimoniais e das leis morais, a gente acaba tendo uma má compreensão a respeito da lei. Os irmãos entendem? Se nós focarmos só a carta aos Gálatas, e esquecendo todo o conselho da palavra de Deus, nós podemos ter uma má compreensão a respeito da lei. Porque quando nós temos Gálatas, irmãos, Paulo bate firme na lei, tá? Paulo bate muito firme. De tal modo que, se a gente focar só essa carta e não ter todo o contexto, a gente tem uma má compreensão a respeito da lei. Bem, o que estava acontecendo naquele contexto? Paulo passava naquelas as cidades na Galácia, tá? Uma região na Ásia, hoje ali mais ou menos na Turquia, passava por ali pregando o Evangelho. Pregando a salvação pela graça, a justificação pela fé, o amor de Deus pelos homens. Então, Paulo pregava o Evangelho. Só que depois que Paulo pregava, vinha essa turminha, os chamados judaizantes, e eles diziam assim: ah, você está crendo no mesmo Deus de Israel, ô seu gentil? Sim, eu estou crendo. Então agora, para você se aperfeiçoar, você tem que circuncidar. Estão entendendo, irmãos, o que os judaizantes faziam? Eles iam atrás. Apenas um parênteses, até me passou pelo coração que quando Paulo fala do seu espinho na carne, eu até imaginei que eram os judaizantes. Porque ele batia tanto pela a salvação pela graça, a justificação pela fé, e vinha essa turma contaminando toda a palavra importante que ele pregava. Então, Paulo anunciava o evangelho e vinham os judaizantes atrás. Ah, vocês estão agora crendo no mesmo Deus que nós, judeus? Sim, nós estamos crendo. Então, agora vocês têm que guardar os sábados. Entendem, irmãos, o problema dos judaizantes, onde Paulo se posiciona tão firmemente na carta aos Gálatas? Porque, eu repito, se nós não tivermos esse pano de fundo, nós podemos ter uma má compreensão da lei e falar coisas contra a lei de Deus que fere o próprio caráter do nosso Deus. E as leis morais? As leis cerimoniais, elas foram extintas, eram sombras. Vamos para a realidade. E as leis morais? Será que o sacrifício, a obra de Cristo, exterminou, extinguiu as leis morais? Vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 17 ao 20. Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Uma pausa, irmãos. Essa palavra no original grego, cumprir, é pleros. Tá? É a palavra original. E pleros significa dar plenitude. E podemos até entender como completar aquilo que estava faltando. Vamos apenas embasar o que nós estamos apresentando aqui. Mais para frente, o nosso Senhor Jesus disse: o que a lei diz? Não matarás. Eu, porém, vos digo, se você odiou no coração, você já matou. Entendendo o sentido da palavra cumprir, da plenitude, acrescentar aquilo que estava faltando. Ele não está revogando o que foi escrito. Ele está deixando a situação mais desafiante. O que a lei diz? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se você intencionalmente no seu coração
semeou o adultério, a cobiça, você já adulterou. Irmãos, entendem o que significa a palavra cumprir? Dar plenitude. Ele não veio abolir a lei, tá? Ele confirmou a lei moral. Continuando. Pois em verdade vos digo, antes que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará uma só letra ou um só traço da lei, até que tudo se cumpra. Quem, portanto, desobedecer um desses mandamentos, por menor que seja, e olha o absurdo, além de desobedecer, assim ensinar o quê? Os homens, será chamado menor no reino do céu. Porém, todo aquele que obedecer, tá? Esse cumprir aqui é obedecer, não é a mesma palavra grega pleros, aqui é obedecer. Aqueles que obedecerem e ensinarem, será chamado grande no reino do céu. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. As leis morais foram abolidas? Não foram abolidas. Vamos confirmar isso no mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Evangelho de Mateus, capítulo 28, os versos 18 a 20. E aproximando Jesus, falou-lhes: toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora a ênfase no verso 20. Ensinando o que? A obedecer a todas as coisas que vos ordenei. Irmão, será que isso exclui o Sermão do Monte, por exemplo? Para obedecer o quê? Todas as coisas ensinadas. E a promessa, né? E eu estou contigo todos os dias até o final dos tempos. Mas que coisas o Senhor pediu para que nós obedecêssemos? Gostaria apenas, irmãos, são muitas, mas por causa do nosso tempo limitado, gostaria de citar alguns mandamentos do nosso Senhor. Aí, para ganharmos tempo, aí no Evangelho de Mateus mesmo, no capítulo 6, no verso 33. Então, exemplos de ordenanças do nosso Senhor, que Ele ordenou para que nós obedecêssemos. Mas o quê? Buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Está no contexto. Jesus estava dizendo como as pessoas se preocupam com a comida, com a bebida, com as vestimentas. E sejamos realistas, normalmente não é essa a preocupação das pessoas, mas o que Jesus está nos ensinando? Olha, busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. Então, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Olha só um outro mandamento que o Senhor ensinou, que, puxa, como é útil. Capítulo 7, verso 12. É óbvio que todos são úteis, né, importantes, afinal é o próprio Deus nos ordenando. 7, versículo 12. Portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Façam aos outros o que você quer que eles façam a vocês. É interessante que os sábios judeus, no máximo que eles chegaram foi assim, olha, não faça aos outros o que você não quer que eles façam. É algo interessante, só que bota a gente numa situação de comodismo, né? Eu posso, né, me esquivar de uma série de responsabilidades, mas Jesus foi mais a fundo, né?
Toma a iniciativa. Faça aos outros o que você gostaria que eles fizessem. Um outro exemplo no capítulo 22. Capítulo 22. Os versos 34 e 40. O que nós vamos ler agora é muito repetido no Evangelho de João, nas cartas de Paulo, tá? Quando souberam que Jesus calara os saduceus e os fariseus, reuniram-se. Um deles, doutor da lei, interrogou-o para colocá-lo à prova. Mestre, qual é o maior dos mandamentos da lei? Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. No Evangelho de Marcos ainda acrescenta força, tá? Alma, entendimento, forças, coração. Este é o maior e o primeiro mandamento. 39. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. E apenas para citar, no Evangelho de João, Jesus foi ainda muito mais profundo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E como é que é o amor do nosso Senhor? É um amor sacrificial. Tá? É um amor que chega a dar a própria vida para aqueles a quem Ele ama. Então eu penso, irmãos, que fica claro que nós temos aqui ordenanças para nós. Né? Jesus realmente nos ordenou: ide, né, pregai o Evangelho, amai uns aos outros, batizai. Em relação à ceia, fazer isso em memória de mim. Eu acho que fica claro que são mandamentos e não sugestões. Quando for possível, você ame. Quando der, você celebra o partir do pão, a ceia. Não são sugestões, são mandamentos para nós. Então, mesmo no Novo Testamento, a lei de Deus continua tendo a mesma finalidade pela qual foi dada: manifestar o caráter de Deus e nos ensinar como nós devemos relacionar com Deus e uns com os outros. E agora imagine, irmãos, a seguinte situação. Puxa, estou entendendo tudo. A lei revela o caráter de Deus, a lei revelou que eu sou pecador, então eu me arrependi dos meus pecados, entreguei a minha vida para Jesus, né, abri o meu coração, criei que Ele morreu e ressuscitou por mim. Agora arregaça as mangas, vou cumprir a lei. Entenderam, irmãos, a seguinte situação? Agora, o que acontece quando uma pessoa que já foi salva por Deus, com suas próprias forças, agora tenta cumprir a lei? Então vamos ler Romanos capítulo 7. Lembra-se que nós já havíamos lido, né, o verso 9 e o 10, tá? Apenas para citar o verso 12, porque a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Agora do verso 19 em diante. Veja alguém que está tentando agora praticar a lei pelos próprios esforços. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero. Portanto, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Desse modo, descubro esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Porque no que diz respeito ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Apenas uma pausa. Será que o incrédulo tem prazer na lei de Deus? Eu imagino que não. Mas quando nós temos um relacionamento com Deus, nós queremos agradá-lo. Então, no nosso interior, nós temos prazer de Deus.
prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros do meu corpo outra lei guerreando contra a lei da minha mente e me fazendo escravo da lei do pecado, que está nos membros do meu corpo. O verso 24. Desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Irmãos, sejamos honestos com nós mesmos. Você já vivenciou essa situação? Gostaria de fazer um bem e percebe que não consegue fazê-lo? Coisas erradas que você não gostaria de fazer, mas acaba por fazer? Eu penso que essa descrição é uma descrição muito realista em relação a cada um de nós. Então, quais são as lições de Romanos capítulo 7? Tá? Eu vejo duas lições importantes. Mesmo como cristãos, o pecado ainda habita na nossa carne. Penso que é uma lição importante. Mesmo como cristãos, o pecado ainda habita em nós. É o que ele fala lá no versículo 20. O pecado que habita em mim. Irmãos, é muita inocência alguma pessoa imaginar que uma vez que nós fomos salvos, Deus simplesmente erradicou totalmente o pecado, de tal modo que se torne uma impossibilidade pecar. Permita-me fazer uma pergunta. Será que Pedro pecou depois do Pentecostes? Porque é fácil a gente localizar pecados de Pedro no convívio com Jesus. Mas eu imagino que depois do Pentecostes, Pedro foi cheio do Espírito Santo, e Pedro pecou. Lembra que apareceu o lençol e aquela voz do alto, mata e come, e ele o que ele respondeu? Não, Senhor. Irmãos, não foi um pecado? Será que Paulo pecou depois de ser salvo? Lembra no julgamento dele, no Sinédrio, quando, provavelmente com problema de visão, ele levantou a voz contra o sumo sacerdote e depois ele foi alertado? Então, irmãos, que fique claro que o pecado é uma realidade em todo cristão. Sempre é uma possibilidade. Agora, qual é o diferencial em relação ao não cristão? Agora nós temos quem dentro de nós? O Espírito Santo. Mas sempre vai ocorrer aquela luta, aquela guerra. Lembra-se de Gálatas capítulo 5? A luta, a guerra entre a carne e o espírito. Esta é uma realidade em qualquer cristão sincero. Então eu penso que essa é uma lição importante. Que mesmo salvos, o pecado ainda habita em nós. Segunda lição, também importantíssima. Mesmo como cristãos, é impossível obedecer à lei pelo nosso próprio esforço. Mesmo como cristão, é impossível obedecer à lei pelo esforço próprio. Se nós tentarmos, nós vamos verificar que nós somos tão ineficazes quanto o incrédulo. Da mesma forma que o incrédulo não consegue obedecer à lei pelo próprio esforço, a mesma realidade é para o cristão. E agora, irmãos, que situação nós ficamos? A lei foi dada para o nosso bem, a lei moral não foi anulada, nós temos que viver segundo as leis morais de Deus, as leis que Cristo nos deixou, só que eu vou tentar praticar e eu percebo que eu falho. Não é o nosso grito? Desventurado o homem que sou? Ou isso só acontece comigo? É por isso que, graças a Deus, nós temos o capítulo 8 de Romanos. Vamos agora para o Romanos capítulo 8. Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Esse estão interpreta-se aqueles que permanecem em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que para a lei era impossível,
visto que se achava fraca por causa da carne, Deus o fez na carne, condenando o pecado e enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne de pecado, e como sacrifício pelo pecado. Agora veja o verso 4, que é a nossa ênfase. Para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmãos e irmãs, que promessa grandiosíssima nós temos aqui nesse verso 4. Que se nós andarmos no Espírito, como assim? A cada momento, irmãos, entregando a nossa vida para Ele. Senhor, enche-me do Espírito Santo. Senhor, faça-me andar nos teus caminhos. Senhor, eu não posso, mas tu podes. Então, quando Ele vai nos enchendo do Espírito Santo, e Ele está muito mais interessado nos encher do que nós mesmos. Lembra que Jesus disse: vocês sendo maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos? Quanto mais o vosso Pai Celestial não dará o Espírito Santo a todos aqueles que lhe o pedirem? O nosso Deus está profundamente interessado em nos encher do Espírito Santo. Então, quando nós andamos no Espírito, submissos a Ele, qual é a consequência? A justa exigência da lei é cumprida em nós. Irmãos, essa é uma mensagem de graça para cada um de nós. Temos uma fonte inesgotável de recursos dentro de nós, o Deus Espírito Santo. Com a sua ajuda, o que era impossível a nós, guardar a lei, tornou-se uma missão possível. Agora, como cristãos, nosso foco deve ser andar em espírito. Esse deve ser o nosso foco. Isto é, cultivar um relacionamento vivo com Ele. E Ele, como consequência, nos conduzirá à guarda da lei. Amém? A nossa responsabilidade é andar no Espírito, nos entregar ao governo do Espírito Santo. E Ele mesmo vai se incumbir de cumprir a lei através de nós. Vamos ler alguns versos. Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36. Versos 26 e 27. Também vos darei um coração novo, e porei um espírito novo dentro de vós. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Também porei o meu espírito dentro de vós. Olha a consequência da habitação do Espírito dentro de nós. E farei com que andeis nos meus estatutos e obedeceis os meus mandamentos, e os praticareis. Irmãos, entendemos aqui a promessa? O Espírito Santo é suficientemente poderoso para nos levar ao cumprimento da lei. 2 Pedro capítulo 1, verso 3 a 8. Seu divino poder nos tem dado, Ele nos deu graça. Seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos deu, graça de novo, Ele nos deu suas preciosas e mais sublimes promessas, para que, por meio delas, irmãos, olha a promessa agora, vos torneis participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Olha o verso 5 agora. Por isso mesmo, irmãos, Ele nos deu, tudo que diz respeito à vida e à piedade. Ele nos deu as suas maravilhosas promessas, graça. Agora, olha o versículo 5. Por isso mesmo, empregando todo o vosso
esforço, empregando toda a vossa diligência. Será que nós conseguimos enxergar aí o equilíbrio? Graça de Deus e responsabilidade humana. Acrescentai a virtude à vossa fé, e o conhecimento à virtude, o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança, e a fraternidade à piedade, e o amor à fraternidade. Pois se essas coisas existirem e aumentarem em vós, elas não vos deixarão ociosos, nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus. Irmãos, graça e responsabilidade. 2 Coríntios, capítulo 4. Segunda aos Coríntios, capítulo 4. Agora nós teremos uma chave, né, uma dica extremamente importante para nós. 2 Coríntios, capítulo 4, o verso 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Irmãos, quem que é esse tesouro? É o próprio Deus, é o próprio Cristo na pessoa do Espírito Santo. Esse é o nosso tesouro. Mas nós somos o que, irmãos e irmãs? Nós somos o que? Vasos de barro. Irmãos, durante toda a nossa peregrinação, nós sempre seremos vasos de barro. Mas Ele dentro de nós sempre vai ser um tesouro. Que o nosso Deus possa, algumas vezes, quebrar esses vasos de barro, para que as outras pessoas possam ver o tesouro. A obra da cruz, tão importante nas nossas vidas. O quebrar do vaso de barro. Lembra como Gideão ganhou a sua vitória? Ele quebrou o vaso de barro. A importância, irmãos, do quebrantamento, né, para que o tesouro seja visto. Ainda em 2 Coríntios, no capítulo 12, uma passagem muito conhecida de todos nós. 2 Coríntios, capítulo 12, versos 9 e 10. Paulo está falando a respeito daquele espinho da carne, que ele orou para que o Senhor o retirasse. E agora a resposta do Senhor para Paulo. A minha graça te basta, né? A minha versão te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmãos, extremamente importante, isso está no meu coração. Diante dos mandamentos de Deus tão desafiantes, amar os outros como eu vos amei, busque em primeiro lugar o reino de Deus, lave os pés uns aos outros, façam os outros o que queres que eles lhe façam. Diante de tantos mandamentos, qual deve ser a nossa postura? Senhor, eu sou fraco. Senhor, por mim mesmo eu não posso. Eu me rendo a Ti. E eu simplesmente me entrego ao seu poder. O poder de Deus opera na nossa fraqueza. Quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, a nossa limitação, aí nós damos abertura para que o poder de Deus atue. Muito importante isso para nós. Por isso, de muita boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas. Paulo encontrou o segredo. Se alegrar nas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse em mim. Irmãos, que esse segredo realmente entre no nosso coração, como filhos e filhas de Deus. Por isso, eu me contento nas fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias por causa de Cristo. Pois quando sou fraco, é que daí serei forte. Irmão, será que essa lição fica clara para nós e desejamos que seja a nossa realidade? A cada momento reconhecendo a nossa fraqueza e a nossa dependência de Deus. E Ele vai honrar essa nossa entrega a Ele. Bem, conclusões então finais. Primeira conclusão,
que nós respeitemos a lei de Deus. A lei manifesta o próprio caráter de Deus e é dada para o nosso bem. A lei manifesta o caráter de Deus e é dada para o nosso próprio bem. Ela nos ensina como ter uma vida significativa. Rejeitar a lei de Deus significa recusar o seu amor. Quem rejeita a lei de Deus está recusando o seu amor. Nós também temos que lembrar que Jesus é a lei de Deus encarnada. Irmãos, o que Jesus disse a respeito de si mesmo? Eu sou o alfa e o ômega. Os dois extremos do alfabeto grego. Todo falar de Deus se dá através da pessoa de Cristo. Então, quando Deus está dando a sua lei e ela se encarna, nós temos a pessoa de Jesus, o alfa e o ômega do nosso Deus. Quando a Bíblia diz que não estamos mais debaixo da lei, ou que fomos libertos da lei, nós temos essas passagens, que não estamos mais debaixo da lei, que fomos libertos da lei. Significa que não precisamos mais tentar guardá-la a fim de sermos aceitos por Deus. Como é que nós somos aceitos por Deus? Crendo em Jesus Cristo. Também significa que não estamos mais debaixo da sua condenação. Lembra quando nós lemos em Gálatas 3, que aqueles que estão debaixo da lei estão debaixo da condenação? Quando diz que nós não estamos mais debaixo da lei, significa o quê? Nós não estamos mais debaixo da sua condenação, porque não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. É isso que significa não estar debaixo da lei. Não significa que, eu estou debaixo da lei e eu posso ignorá-la. Eu posso desprezar. Agora ela perdeu todo o seu valor. Não significa isso. Segunda conclusão, procuremos conhecê-las e obedecê-las. Que nós procuremos conhecer e obedecer os mandamentos, as instruções de Deus para nós. Se alguém puder anotar, que é muito importante, eu vou citar algumas porções onde os preceitos de Deus aparecem de forma mais concentrada, para quem tiver interesse de estudar. Mateus, capítulo 5 a 7. Mateus, capítulo 5 a 7. Romanos, capítulo 12 ao 15. Romanos, capítulo 12 ao 15. Efésios, capítulo 4 ao 6. Efésios, capítulo 4 ao 6. E toda bendita carta do nosso irmão Tiago. Irmãos, o livro de Tiago é instrução a tudo quanto é lado que nós olhemos. Às vezes a gente fala assim, nós precisamos de alimento sólido, não é isso? Tá? Então aí estão as porções de alimento sólido. Tá? Mateus 5 a 7, Romanos 12 a 15, Efésios 4 a 6 e toda a carta de Tiago. Está aí, alimento sólido. Se Deus ordena, Ele capacita. Ele concede-nos poder pelo Espírito, para que o amemos com todas as nossas forças. Lembra, irmãos, amar a Deus de todo o teu coração, alma, entendimento e forças. Nós temos aqui um esforço na graça, tá? Agora, nesse contexto, rapidamente, irmãos, que o Senhor nosso Deus nos guarde para nós não cairmos em um desses dois extremos, ativismo e preguiça. Porque é muito fácil a gente descuidar e cair num desses dois extremos. Ativismo, se esquece do relacionamento com Deus. Não, agora eu tenho que cumprir as leis do Novo Testamento. Irmãos, vai ser um peso insuportável. Lembra da experiência de Romanos 7. Mas o outro extremo é a preguiça. Eu vou ficar aqui sentado, quando Deus quiser, Ele vai me despertar. Irmãos, alguém que tem essa postura está tentando a Deus. Está chamando Deus de incompetente.
Então, qual que tem que ser a nossa resposta? Tá? Citamos há pouco. Senhor, eu sou fraco, eu não posso, eu confesso a minha fragilidade, sou profundamente dependente de Ti. E dependente do Senhor, eu vou Te obedecer e dar os passos de fé. Tá? Esses outros extremos, às vezes, são chamados de legalismo e anomismo. Tá? O ativista é o legalista. O preguiçoso é o anomista. Tá falando a respeito desses dois extremos. Irmãos, legalismo é toda tentativa de obedecer os mandamentos de Deus, negligenciando o relacionamento com Ele. Entendem o que é legalismo? É toda tentativa de ficar obedecendo às ordenanças de Deus e negligenciando um relacionamento vivo com Ele. O contrário sempre é verdadeiro. Se nós focarmos o nosso relacionamento com Ele, Ele vai fortalecendo o nosso homem interior para que andemos nos seus caminhos, para que sejamos praticantes da sua lei. Penúltima conclusão. Guardar a lei nos embeleza como noiva do Cordeiro. Irmãos, lembra-se da nossa introdução, quando nós dissemos que o objetivo do nosso Deus é casar conosco? Então, à medida que nós estamos guardando a lei, reconhecendo a nossa fraqueza na dependência do Espírito, o Espírito Santo está nos embelezando. Porque o Senhor Jesus tem que olhar para a sua igreja e dizer quais palavras? Esta é osso dos meus ossos. Esta é carne da minha carne. Ela tem que ver alguém semelhante a Ele. Por isso que é muito importante o sangue de Jesus para nos purificar de todo o pecado, a obra da cruz para nos quebrar, para subjugar o nosso ego, a vida no Espírito para enchermos na vida dele. E por fim, se nós transgredirmos e cairmos, basta o arrependimento, levantar e prosseguir a caminhada. Irmãos, é isso. Estamos vivendo na dependência do Senhor, caí, tropecei. Senhor, me perdoe. Eu fiz isso, não deveria. Senhor, o Senhor me perdoa? É claro que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Irmãos, levanta e caminha. Quem sabe seria como andar de bicicleta. No começo da vida cristã, muitas quedas, não é? Mas depois que com os músculos espirituais exercitados, menos quedas. E para encerrar, irmãos, um último texto, Salmo 19, a partir do verso 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. São mais desejáveis do que o ouro, sim, do que muito ouro puro, e mais doces do que o mel que goteja dos favos. Também o teu servo é advertido por meio deles, e há grande recompensa em segui-los. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que me são ocultos. Guarda também o teu servo da arrogância, para que não me domine. Então serei íntegro e ficarei limpo de grande transgressão. As palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor, minha rocha e meu redentor. Amém? Amém. Senhor, nós simplesmente oramos para que o Senhor nos conceda sempre, por tua graça, que nós sejamos filhos obedientes. Reconhecemos nossa fraqueza, nossa limitação, mas cremos no poder extraordinário da tua vida em nós. Nos rendemos a ti. Amém. Amém.